Oi, corredores, tudo bem? Prontos para mais uma maratona? Maratona Internacional de São Paulo, agora dia 2 de abril, e eu tô aqui com um head coach, treinador, responsável por toda a parte de treinamento da Care Club, o Wagner Juliano, que já fez a maratona algumas vezes, já né, fiz treinador? Algumas vezes, fiz lá atrás, vou fazer de novo esse ano, só vou fazer um pouquinho menor, vou fazer os 21 da prova. Você vai fazer só os 21 da prova, não, né? Agora... Mas hoje aqui a gente vai falar com os maratonistas, treinador. Legal. Né? Tem muita gente, a Maratona de São Paulo é uma prova onde muitos corredores usam como primeira maratona. Acho que é porque ela é começo de ano, enfim, muita gente aproveita até o período de final de ano e férias para treinar, fazer os treinos mais longos, porque tem um pouquinho mais de tempo. Então é sempre uma maratona e também vem muita gente de outros estados. Essa prova já mudou o percurso várias vezes, corredor já teve largada. Você chegou a correr a prova quando ela largava na Ponte Estaiada? Na Ponte Estaiada, cheguei a fazer biologia com ela também. Nossa, subida da biologia numa maratona. Essa prova mudou muito. Subida da biologia numa maratona ninguém merece, não, né? Não merece. E não era no final não, era lá no meio dela. Porque a USP normalmente está na faixa ali dos 20 e pouco, 30, exato, né? Exato. Mas agora ela larga e termina no Ibirapuera. Ela já até largou também no Pacaembu. Então, esse ano, a edição da Maratona de São Paulo está aqui, nesse point dos corredores que treinam em São Paulo, que é o Parque do Ibirapuera. Treinador, a largada. A gente larga aqui bem ali na região do Obelisco, e já tem problema, né? Eu não acho que é necessariamente um problema, porque como a gente pega essa subidinha da 23, o que acontece? Não dá nem pra gente querer acelerar logo no começo e faltar lá no final. Então, acho que até a nossa mentalidade tem que ser mais ou menos isso. Ela é um alerta, isso. Então, treinador, é isso? Exato. Então, assim, não vamos desgastar nossas pernas logo no começo. Então, como ela tem essa subidinha, vamos ficar só atento para não querer acelerar na descidinha e subir rápido também. Vamos poupar, porque lá no final a gente vai ter alguns outros desafios também, né? Então, galera, aqui, ó, do 1... sobe até o 3, 2,5 mais ou menos, e aí começa a voltar, né? Aqui a gente tem uma subidinha e depois desce. E aí você passa no meio de novo ali da muvuca da arena, que também você pode se empolgar muito, né, treinador? Ainda não é hora porque você não chegou nem no quilômetro 6. A gente está começando, estamos nem aquecendo direito ainda para a prova, né? E aí, dando continuidade, ela vem uma parte da prova que ela é bem plana, uma prova bem tranquila, uma parte onde a gente já começa a colocar o nosso ritmo de intensidade, tem os postos de hidratação, que é importante usar todos os postos de hidratação, tá? Então ela vem pela Juscelino, ela continua, passa na República do Líbano, vem pela Juscelino, passa através do Parque do Povo e a gente dá continuidade ainda sem muita alteração de altimetria. Porque aqui, na verdade, ela passa pelo Parque do Povo, não tem túnel ainda, né? Então, assim, na ida, você não tem dificuldade de túnel ainda, só esse da Juscelino, que é tanto na ida quanto na volta, não tem jeito, e aí você cai no Jockey, né? Do Jockey para frente, que você tem uma região que também tá no começo, né, treinador? Porque você tá no 12 ainda, para quem vai fazer 42, e é uma região que anima muito também as pessoas, porque é plano, é arborizado, tem posto de hidratação, fica muita gente torcendo e animando ali, mas tem o tunelzinho por baixo da Rebouças e ainda tem muito chão. Tem muito chão essa parte ainda, mas é realmente uma parte muito gostosa. Tem muita gente olhando, muita gente torcendo. Muitas vezes a gente fala das provas lá de fora, sempre tem torcedor, mas Maratona de São Paulo tem muita gente acompanhando, vale muito a pena fazer essa prova, tá? Nesse trecho a gente tem os postos de hidratação e normalmente a gente está ritmado, no ritmo que a gente quer colocar a prova. É um trecho que chama muito a possibilidade de acelerar o ritmo. Lembra,
Não acelera o ritmo agora. A volta vai ser onde a gente vai precisar estar com as pernas mais inteiras, tá um pouquinho mais concentrado para a gente conseguir. Eu acho que o jockey, ele é uma região meio que crucial para os 42K. Perfeito, perfeito. Porque você tá na ida nos 42 e na volta na faixa dos 35. Né? Então, na ida, eu acho que é um momento, treinador, me corrija se eu estiver errada, de você se avaliar. Poxa, tô dentro daquilo que eu tô planejado para chegar lá na frente. Mas também, ao mesmo tempo que é um momento, eu acho que de você se avaliar como você tá, como que você tá rendendo, diríamos assim, eu acho que é um momento também de calma. Exato. A prova, ela não tá ainda na metade ainda, né? Então, o que acontece? Eu tô bem, não tô bem? Passei um pouquinho mais atrasado do que eu queria. Ok, a prova ainda tá muito longa. Dá pra gente melhorar, dá pra gente se manter. O grande problema é que às vezes as pessoas passam um pouquinho acima do ritmo que está planejado e tenta compensar exatamente ali. E ali acaba pagando um pouquinho o preço no final da prova. Né? Aqui, essa coisa do ritmo que você tá, de você fazer uma primeira... Na verdade, a gente está no primeiro terço, né, da prova. Você fazer essa avaliação do ritmo que você tá, se você não consegue recuperar ou chegar no ritmo... Lembrando, galera, você vai ter ainda mais 2 pontos de plano, né, treinador? Exato. Que é essa região aqui de Alto Pinheiros, que também é uma região plana e arborizado, da Pedroso de Moraes e da avenida do Parque Vila Lobos, que eu nunca lembro o nome, desculpa, gente, mas vocês entram e vêm aqui, sobe aqui. Antes de chegar lá, tem uma pontezinha aqui que ela é traiçoeira. Aquela pontezinha eu falo que é a pontezinha da USP, é da USP É da mesmo, USP, né? é da cidade, a ponte Cidade Jardim. É a ponte Cidade Jardim. Essa dá umas pesadinhas na perna, porque você tá vindo num plano, ritmado, e de repente ela empina. Ela dá uma boa empinada. Só que ela não é longa, né? Não, ela é curtinha, mas ela tem uma boa inclinação. Eu não sei se eu posso falar, é ordinária, né? Ela é ordinária. Ela é bem ordinária, porque quando a gente tá andando, né, a gente tá correndo, a gente chega... frequência cardíaca já sobe, o ritmo cai um pouquinho, você fica na dúvida se mantém o ritmo ou tira o pé um pouquinho, mas passa rápido. Passa bem rápido, não é bem longa, curta. não é uma subida longa. Ela tá? é bem curta e você vai ter 15, 16, 17, 18, 19, 20. Você vai ter aqui mais 6 quilômetros de plano arborizado, que é Pedroso de Moraes, vem aqui, faz a voltinha na Pedroso de Moraes, volta a Praça Pan-Americana e vai até o Parque Vila Lobos e volta. Aqui é gostoso, gente, aqui é uma região bem gostosa de correr, porque é arborizado, o plano também tem hidratação, é uma região residencial, então muita gente fica torcendo por ali. E tem a torcida dos próprios corredores, né? Porque Sim. como você vai e volta pelo mesmo percurso... Isso. Quando você está indo, tem corredor voltando, a não ser que você esteja liderando a prova, né? Exatamente. E aí você te anima muito mais, dá para você olhar os torcedores, os corredores, um amigo grita pro outro, isso é um ponto muito legal. Eu acho que esse ponto, até se vocês tiverem parentes, amigos que vão assistir a prova, é um ponto muito legal para assistir a prova. Para assistir a prova. Porque vai ter água de coco ali perto do Vila Lobos, ali na Praça Pan-Americana, é um lugar maravilhoso ali. Você vai ver 2, 3 vezes o corredor passando pelo mesmo lugar, né? Exatamente, né? E aí, na volta, pega a pontezinha de novo, né, treinador? E entra na USP. A USP, para quem é de São Paulo, é o local nosso de todo sábado. É o né? nosso longo de todo sábado, é o longo acaba de todo acontecendo sábado. na USP. Então, é a famosa raia da USP, né? Para quem não é de São Paulo, que é também plana, arborizada. Tem uma coisinha que eu acho que é um pouco chata, que é o excesso de lombada que tem na raia da USP. Tem muita lombada, parece que não... Dependendo como você tá, parece que não é nada, mas na volta, que você tá lá no 32, 30 e pouco, aquelas lombadas, elas são traiçoeiras. Não só a lombada, mas tem uns buraquinhos ali na USP. Tem que tomar cuidado, exatamente, exatamente. E aqui as pernas já não estão também respondendo 100%, né? Quando a gente sai para fazer o longo lá, ok... você acaba nem passa despercebido, mas quando você já está com um volume maior, a gente sente um pouquinho essa diferença de asfalto, um pouquinho de buraco, às vezes tem um pouquinho mais inclinado para um lado, então é só ter um pouquinho de atenção ali na mecânica do movimento que não tem problema nenhum. E a USP também é arborizada, bastante arborizada.
E eu acho que a USP ela tá num momento crucial do corredor, né? Porque você entrou aqui por ela no 2022, 23, você vem para a Avenida Escola Politécnica, que muita gente não gosta, né, da Escola Politécnica, muita gente fala, tem a Politécnica, né? Quem conhece o percurso. Porque a Politécnica, eu brinco que é o limbo, né? Porque a Politécnica, ela é plana, ela vai e volta, ela parece que demora mais do que demora, na verdade. Ela fica um pouco mais aberta, então é a hora que o sol... Não é tão arborizada. Exato, não é e tão é a hora arborizada. que o sol começa a aparecer. Então é a hora que você começa É uma área a que já não tem castigada. muito movimento, porque pega uma lateral da USP e uma zona que não é tão residencial assim, ou se é residencial são prédios muito altos, então você não tem muita gente. Então é legal esse apelido que você deu, um limbo, porque talvez é isso, é um vai e volta que muita gente não curte, e não só é um vai e volta, como é um vai e volta, parece que você está mais abandonado, mais longe, né? Exato. Mas aí entra a cabeça, né? E acho que é o momento de entrar a cabeça, né? Porque você termina a Politécnica, você tá no 30. Você tá no 30 e o pessoal tem aquela velha deixa do urso. Do muro, dos né? 30. O urso pulou nas costas. O urso nas costas, né? Eu acho que a gente tem que inverter totalmente esse processo. Eu acho que ali começa a prova. E fala assim, cara, agora começa a prova. Então até aí, eu acho que a gente tem que estar focado no ritmo, sim, tem que estar focado na hidratação, na suplementação. Na suplementação que é fundamental. Exato. O que você vai tomar de gel, o que você vai usar de frutinha, a prova E por favor, gente, alimentação, suplementação é o que vocês testaram, principalmente numa maratona. Exatamente. Tá? Não caiam no erro, eu falo isso em todo evento que eu falo, por experiência própria, tá? Não caiam no erro de testar na maratona o gel que a organização da maratona está dando. Se você nunca tomou aquele gel, se você nunca tomou aquele tipo de isotônico, é muito isso, né, treinador? Exato. É a água e o que você está levando com você. Por mais que é de graça, galera, esquece. E lembra, eu não sei que data vai pro ar, se vai demorar, mas ainda existe se for a data que dá tempo de vocês treinar. Dá tempo de vocês treinarem, dá então, tempo de vocês experimentarem se depois de 20 km correndo aquele gel vai fazer mal, vai fazer bem. Não, eu não quero gel. Por exemplo, eu particularmente eu não uso gel. Né? Eu levo bananinha, eu levo fruta seca, para mim é o que funciona. Né? Então testa para você. Legal, perfeito. A gente treina tanto a corrida quanto a alimentação, a suplementação. Isso é fundamental. Essa é uma dica para a vida, não só para a maratona. Uma das grandes vantagens da Maratona de São Paulo é que tem muito posto de hidratação, a água sempre está muito fresca. E não é só para o pessoal que vai correr para 3 horas, mas é o pessoal que vai correr para 4 horas, 5 horas. Então o suporte da maratona é um suporte maravilhoso, uma das provas mais incríveis que tem em termos de suporte. Vamos voltar um pouquinho agora para o final, quando a gente começa a sair da USP, a gente sai da USP ali por volta dos 30 quilômetros. Sim. E aí a gente vem vindo com uma parte do trecho plano e aí vem o primeiro tunelzinho, que a gente já passou lá. A gente passou ele para ir, mas você tava no 12, 13, você nem percebe na ida quase, né? Super tranquilo. O problema da volta é que aumentam o túnel, não sei porquê, eles conseguem, enquanto você tá correndo, aumentar o túnel. Parece que ele fica maior, ele fica né? mais largo. E na volta, na verdade, da USP até a linha de chegada aqui no Ibirapuera, nós vamos ter um túnel, que é o que chega na Avenida do Jockey, 2 túneis, segundo túnel, que é o que passa sob o Rio Pinheiros, e o terceiro túnel, ainda tem um terceiro, aqui perto do 39, que é o famoso túnel do Tribunal de Justiça, que a hora que você termina ele, você faz a curvinha e você já está na República do Líbano, Ibirapuera, né, treinador? Então são 3 túneis. São 3 túneis, e esses túneis, de fato, na volta, eles pesam um pouquinho a perna. Então eles parecem que estão mais longos do que no começo. O que a gente tem que entender é o seguinte, ele passa rápido, também passa rápido. Muda um pouco a temperatura dentro do túnel, então às vezes o pessoal tem um pouquinho de claustrofobia, fala assim, nossa, não, mas o túnel é uma parte ruim. Normalmente tem música ali, passa rapidinho, tem gente gritando, tá todo mundo
Tem muita torcida na entrada e na saída entrada, dos túneis, sempre. Muito fotógrafo também, então é legal. Então, nada de passar de colírio, não. Faz uma postura bonitinha ali para sair bem na foto. Enche o peito e sai bem na foto. Então, né? O túnel ele acaba passando rápido também, tem as subidinhas do túnel. A gente tem que estar preparado para ele também. Então, nossa, vai vir a parte do túnel, tô bem hidratado, deixa eu dar uma refrescadinha aqui na cabeça. Passa o túnel como se fosse uma parte normal da corrida. Pode pesar um pouquinho, mas não é tanto quanto pesa a nossa cabeça dentro do túnel. Esse é o primeiro túnel. O segundo túnel, que é um pouquinho maior. Que é um pouquinho mais fundo também, além de maior, você desce um pouquinho mais, a diferença de altimetria dele é um pouquinho maior, porque é o que passa por baixo do Rio Pinheiros, né? Exato. Então ele é realmente mais fundo. Mas você sabe uma coisa que eu acho legal sempre falar sobre os túneis? Principalmente esse segundo, que é o que todo mundo, ai que horror, né? Enfim, muita gente que nunca correu e passou dentro de um túnel. Eu costumo falar que o legal quando você sai do túnel, tem aquela subidinha do túnel da Juscelino ali, você tá saindo, você cai na Juscelino, que é uma baita avenida legal, e aí, gente, começa a festa de verdade. Porque aí tem as assessorias esportivas que estão ali aguardando os atletas, entregando. Até o Jornal Corrida, numa maratona em 2014 ou 15, eu não lembro, a gente fez um posto no 39, esse ano não vai dar porque eu vou estar trabalhando da prova. Né? Mas a gente fez um posto no 39 onde a gente distribuía barrinha, Gatorade, mexerica. Eu queimei a mão de tanto descascar mexerica. Então aqui, a hora que você sai do túnel até a linha de chegada, você vai encontrar muito amigo corredor, muito influenciador de corrida, muito treinador que você vê pelas mídias sociais. É uma galera que vai se amontoando aqui. Começa a festa. Essa é a verdade. É o melhor point. É onde começa a festa. Né? Aí, daí até a chegada, que aqui a gente está no 38, daí até a chegada é a festa. Então, vem com essa ideia, galera, que é onde vai começar a festa. E pra gente chegar na festa, a gente tem que se arrumar, a gente tem que estar bem, né? Então, vem com isso na cabeça, que vai passar, que vocês não vão nem ver. E é uma parte que é muito legal, exatamente porque tem muita gente, tem o pessoal do 39 que fica dando mexerica, tudo aquilo que a gente não treinou na alimentação, eles ficam dando pra gente comer. Enfim, e a gente pega o último túnelzinho. Esse último túnel foi muito engraçado. Lá atrás a gente já viu o vencedor da maratona de São Paulo andando nesse túnel. Você fala assim, nossa, mas ele venceu a prova e ele andou nesse túnel? Sim, mas é um túnel que ele é muito rápido e é um túnel, eu falo que é o túnel da alegria, né? Ele acaba ajudando. Você sabe uma coisa que eu acho importante isso que você falou do caminhar nos túneis, porque eu hoje, quem acompanha a gente sabe que eu sou mais da montanha, né? Sim. E uma coisa que a gente aprende na montanha, eu costumo falar que é ser humilde. Exato. Que não tem problema caminhar, gente. O importante é você atingir tua meta, porque eu já cansei de ver gente aqui na saída desse último túnel, literalmente passando mal, porque não admite que pode caminhar. Então, na boa, né? Eu acho que para um treino de uma maratona, até isso a gente tem que treinar, a caminhar um pouco se necessário, porque a cabeça acostuma. Eu acho fundamental, eu acho que assim, tirar o pé, diminuir um pouco a intensidade, não tem nada a ver com performar mal ou performar bem. Faz parte de um processo de maratona. Isso é muito importante. E principalmente para quem está indo para a primeira, segunda maratona, que não tem tanta experiência. Tem uma galera aí que faz, que nem o Zé Edu, que faz os vídeos aqui, é colaborador do Jornal Corrida. Esse fim de semana, por acaso, ele está em Jerusalém, ele vai fazer uma maratona sexta-feira, uma maratona domingo e uma maratona segunda. Então tem os loucos como o Zé, tá? Que aguentam fazer isso. Você não é um desses, então assim, vai na boa. Tranquilo. É o túnel que eu falei, tava falando que era um túnel da alegria, né? Porque passou o túnel, já entra... É só festa. Exato. É só festa. Já entra na República do Líbano. Isso. E aí dali pra frente A República do Líbano, ela também engana um pouco, porque na ida ela é meio subidinha, né? Então tem muita gente que bambeia as pernas ali, mas a hora que você termina a curvinha ali do obelisco, você já chegou. Você tem 500 metros para ser
quase exata, você tem entre 500 e 800 metros e você está na chegada. E dali é só gente gritando, é o pessoal, os youtubers de corrida, toda a galera você vai encontrar nesse percurso que vai te incentivar e que vai fazer você cruzar a linha de chegada, virar maratonista, se você ainda não é, ou completar mais uma maratona, com todos os parabéns que você merece, porque não é qualquer brasileiro. Se a gente pensar que no Brasil são tão poucos maratonistas. Eu até fico emocionado, até me arrepiar. Minha primeira maratona foi na Maratona de São Paulo e eu lembro exatamente desses últimos 500 metros. Não tinha tanto youtuber, né? Nem vou falar que a internet não funcionava tão bem, assim como funciona hoje. Eu também sou dessa época, treinador. Eu sou até antes de você, viu? Então tudo bem. Mas que chegada incrível, assim. É muito legal, é muito legal. Então, vale a pena todo o sofrimento, todo o treinamento para chegar nesse porque assim, para quem não é de São Paulo, tá? Para quem não é de São Paulo e você vem correr, você sai dos túneis ali e tudo mais, a hora que você vê o obelisco do empurra-empurra lá que a gente chama, né? Do seu lado esquerdo e o Parque do Ibirapuera, com o chafariz do Ibirapuera do seu lado direito, você tá assim, no coração... na Meca dos corredores de São Paulo. Exatamente, você está no solo sagrado dos corredores de São Paulo. Tá? Então, os últimos 800 metros, 500 metros, você está literalmente no solo sagrado dos corredores de São Paulo, que é ali, é aquela região. A maioria das provas terminam ali, as grandes provas terminam ali. Ou seja, então, pega essa energia, né, para sua cabeça e pronto, e termina bem a prova. Terminar bem não significa aquele sprint final que às vezes nem todo mundo consegue dar. Exato, e você está pisando no mesmo solo que pisou vários atletas super conhecidos internacionalmente, nacionalmente. É uma prova ímpar, né? É maravilhosa. Treinador, em algum momento você acha que, por exemplo, eu tenho os meus gatilhos mentais que eu uso. Tem alguma coisa que você daria de dica para a galera que não conhece muito o percurso, ou que está vindo, apesar de conhecer o percurso, está vindo pela primeira vez, né? O que você acha que a galera pode fazer para se ajudar? Vamos lá, mentalmente eu gosto de fazer um gancho mental com um gancho fisiológico sempre, né? Eu acho que o principal é a gente estar bem alimentado, bem hidratado durante a prova o tempo inteiro. Muitas vezes, principalmente para quem é iniciante, acompanha as provas pela televisão ou vê os atletas de elite rodando e fala assim, não, mas ele nem bebe água. A gente está falando de outro tipo de atleta, outro tipo de preparação. A gente está falando de uma pessoa que vai terminar a prova em 2 horas, 2 horas e meia no máximo. Exato. Enquanto nós, mortais comuns, os melhores terminam na faixa de 4. A grande maioria vai terminar entre 4, 5 e 6. São praticamente 4 horas de atividade, gente. É muita coisa. Não dá pra gente ficar sem se hidratar, não dá pra gente ficar sem comer nada, suplementar nada. Então, acho que a principal dica que eu dou é alimente-se bem, hidrate-se bem, esteja bem suplementado, confie no que você fez para chegar na maratona. Então, não existe mágica, né? Então, se você treinou o seu longo naquele ritmo, se você está com o seu treinador e definiu a sua estratégia de prova, não saia muito da estratégia de prova. Principalmente para mais, não para menos. Para menos acho que faz sentido porque a gente pode acelerar um pouco o final da prova, mas não saia da estratégia de prova. Prova, principalmente que tem um volume muito grande de atletas, tende a fazer a gente querer andar um pouquinho mais forte. Principalmente nos primeiros quilômetros, né? Porque você vai junto com a maré, né? E às vezes a gente pode isso pagar que... o preço exatamente, no final. Exatamente. Então acho que a minha dica principal é essa. Não saia do plano. Parece chato, mas é isso mesmo, não saia do plano. A gente vai... E eu acho que assim, agora eu lembrei de uma vez que a gente fez umas palestras na Maratona de São Paulo, acho que foi no ano de 2017, e tinha um monte de gente ali de fora e tudo mais, vem muita gente de fora. E aí eu vou dar uma dica para a galera de fora que vem correr em São Paulo. Eu falei para ninguém inventar nem na véspera comer comida diferente, né? E isso é uma verdade, as pessoas chegam aqui às vezes e vêm rápido, vêm só para correr e aí vai tomar um café da manhã diferente do que não está acostumado a fazer num hotel e vai à noite para um jantar de massas e pedir aquele molho que você nunca viu na tua vida.
Dica por experiência própria, não façam isso, tá? Galera, aí eu lembro que na plateia tinha um menino, acho que do Ceará, se eu não me engano. Eu não sei se ele era do Ceará ou de Pernambuco. Ele falou, mas como eu vou fazer isso, Roberto? Eu como macaxeira no meu café da manhã. Eu falei, traz. Exato. Eu falei, eu também. Eu fui pra Patagônia, às vezes que eu fui correr na Patagônia, eu levava a caixinha assim, com a macaxeira pré-cozida, chegava no hotel e falava, por favor, você pode pôr só numa água quente pra mim? Então assim, não inventem, porque não tem frustração maior do que você treinar para uma maratona e não concluí-la e não terminar porque você errou, você pisou na bola com você mesmo. E eu já cometi isso comigo, tá? De não terminar uma maratona porque, eu estava em viagem, na véspera eu fui comer uma coisa que eu não comia faz tempo e eu quebrei. Exato. Não só a alimentação, mas os passeios, né? Os passeios. A gente tem vontade, estamos conhecendo uma cidade nova, deixa eu olhar os pontos turísticos. Cuidado, easy, galera, né? cuidado. Mais devagar, e uma outra coisa que é muito importante a gente falar e que eu também vi esse aprendizado e questionava muito isso no ao vivo ali nessas palestras na Maratona de São Paulo. Eu lembro que eu gritei para a galera que estava ali, eu estava com uma nutricionista, né, fazendo uma palestra sobre alimentação e nutrição para a prova, e aí eu falei, levanta aí quem está com garrafinha. Todo mundo ia correr, estava lá há horas e ninguém com garrafinha. Então, galera, sai do hotel com a garrafinha, sai de casa com a garrafinha, porque você vai chegar lá na Expo para pegar seu kit, você vai demorar 3 horas, porque você vai querer entrar em todas as lojas, você vai querer fazer tudo que está lá. Esse ano, a Expo de entrega de kit vai ser dentro do Parque do Ibirapuera, que é muito legal, você vai encontrar um monte de amigo, vai ter um monte de outras coisas ali no Parque do Ibirapuera que você vai querer ver. Então, assim, a hidratação para a prova não é só a hidratação do percurso. É a hidratação que começa antes, né, treinador? Começa antes, lá pela quinta-feira, a gente já começa a aumentar ali o consumo de carboidrato, massa, macarrão, arroz. Então a gente começa a fazer um aporte maior de carboidrato e também de hidratação. Não podemos vacilar realmente, estamos chegando numa cidade nova, comer algo novo, né? Eu já teve umas coisas muito engraçadas que eu já vi nesses anos de corrida. O pessoal vindo de fora para fazer prova em São Paulo, comendo feijoada, porque feijoada é algo muito diferente. Deixa eu experimentar a feijoada brasileira. Não dá, gente, não dá, na boa. Não vai acontecer, deixa pra comer no pós. Exato. Né? Não vai se cansa muito, enfim. Deixa ali, se você não consegue vir bem antes, tipo na quinta-feira, não vai dar para fazer tudo no domingo, depois da prova, mas tenta o passeio mais assim desgastante, tenta fazer no domingo depois da prova, mesmo que você esteja cansado, mas se é aquela coisa imperdível. Né? Vou até dar o exemplo do Zé Du, que está lá em Israel para correr a Maratona de Jerusalém. Antes dele ir, eu dei todas as dicas da prova para ele, treinador. Aí ele falou, e turismo? Eu falei, você tem que ir até o Mar Morto, boiar no Mar Morto. Rô, mas não vai dar, porque vai ficar corrido. Não é fácil o passeio, é 2 horas, mas, cara, você já vai até lá. Mar Morto só tem lá. Aquela situação de não conseguir mergulhar no Mar Morto, só tem lá. Você vai até lá e você não vai pegar 2 horinhas ali para fazer isso. Aí ontem de manhã ele me mandou lá a foto dele banhando no Mar Morto, né? Ele estava morto por causa da maratona no Mar Morto. Então, assim, tenta encaixar de tal forma, você está viajando, a sua prioridade é a corrida. Você investiu em inscrição, passagem aérea, hospedagem, uma série de coisas, e todos os meses de treinamento, todos os meses de comprar tênis, todas as horas de treinamento, enfim, você investiu muito tempo e dinheiro para vir fazer essa maratona. Então, priorize a sua maratona. Consegue ficar depois da prova? Ótimo, porque aí você curte a cidade. E São Paulo tem muita coisa legal para você fazer, né? Não consegue? Paciência, vai ali dentro daquilo que é possível, né, treinador? Exato, vamos lá. E aproveitar, eu acho que o que a gente veio fazer de fato, que é correr a maratona. Eu acho que isso é o que deve brilhar nossos olhos, né? Já que a gente está aqui, a gente está com o objetivo principal, chegar no final, pegar a medalha, colocar a medalha no peito. Alguma coisa específica de treinamento que você daria de dica para quem está vindo para a primeira maratona, fazer a primeira maratona? Para fazer a primeira maratona, uma dica de treinamento. Eu teria 1 milhão de dicas de treinamento. Mas assim, pensando assim, eu estou já no percurso,
né? Que eu não. A pessoa vai ouvir essa sua dica há poucos dias já dela estar aqui nesse percurso. Então, assim, o que ela pode incluir, pelo menos nessa retinha final? Eu acho que assim, é difícil porque o trânsito ele é aberto, normal, né, em São Paulo, então é um pouco mais difícil, mas reconhecer o percurso, acho que isso faz sentido, um grande sentido. Às vezes pega o Uber, pega o carro, dá uma volta no percurso, fala, legal, passa ali pelos túneis onde a gente falou. O túnel sob o Rio Tietê, você não vai conseguir passar ele a pé. Mas todos os outros você consegue, se você quiser, passar ele a pé, porque ele tem aquela lateralzinha. Tá? Então, se você quiser fazer o percurso, entrar lá para ver como você se sente no túnel. Tá cheirando um pouquinho de fumaça, porque tem o você vai cheirar livre, fumaça, né? E aquele monte de cabo buzinando na tua orelha. Não sei se é necessário. Exato. Mas, enfim, pelo menos esse aqui do Jockey, que é bem tranquilo e bem curto, você pode fazer esse reconhecimento para você ver como você se sente. Exato. Né? A USP ela é aberta, é livre, então dá para passar pelo percurso da USP, então se fosse fazer, vou fazer 40 minutos de corrida leve na sexta-feira, véspera da prova, ou na quinta-feira, dá para ir para a USP, passa ali pelo túnel, reconhece um pouquinho o percurso, se ambienta um pouquinho mais, entra na prova, né? Entra na prova. Mas olha, outra dica, então tá, vou alugar aquelas bikes que aluga numa estação. Não alugue bike para fazer isso, porque bike você pode, primeiro, cansar, segundo, cair, porque você não está acostumado a rodar de bike na cidade, enfim, várias coisas, tá? Então não vai alugar bike para rodar no percurso e fazer reconhecimento de percurso. Como disse o treinador, você pega um carro de aplicativo, em último caso, racha com seus amigos da sua cidade que vieram com você e vocês fazem lá o percurso da Maratona de São Paulo. Perfeito, acho que é isso. Legal, treinador. Você vai correr agora essa, não? Vou correr essa. Vai correr essa? Então vou estar lá no percurso, tá? Provavelmente lá perto da República do Líbano, por ali, eu sempre fico por ali. Normalmente eu não fico tirando foto, mas eu vou querer tirar uma foto com você quando a gente vai lá. Legal. Eu tô sempre por ali. Quem me vê também pode gritar que eu vou incentivar. Tô sempre pelo percurso incentivando a galera também. Né? E boa prova para todo mundo que vem para São Paulo para mais uma edição da Maratona Internacional de São Paulo. Muito obrigada, treinador. Eu que agradeço. Por estar aqui com a gente, ajudando a gente a ajudar os nossos amigos corredores. Eu agradeço. Eu gostaria de, quando eu tivesse começado, ter tido vários canais e várias pessoas para poder dar essas dicas que são extremamente importantes. Parece que é muito simples para quem é mais experiente, mas para quem está começando isso é fundamental. Eu que agradeço esse aporte para os corredores. Né? Obrigado e faremos mais. A gente vai ter ainda agora na sequência para quem vai para Boston e para quem vai para Londres. Tá? Maratona de Boston, Maratona de Londres, então a gente está trazendo os percursos detalhados, quilômetro a quilômetro, das principais maratonas do Brasil e das majors e algumas grandes maratonas lá fora que a gente sabe que o público brasileiro gosta de ir muito, que o corredor brasileiro viaja muito para esses lugares para correr. Obrigada, fica aqui no canal, quem não se inscreveu ainda se inscreve para não perder nada. Valeu, corredores, boa prova!